Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver esta prova para a Prefeitura de Cuiabá, certo? É uma prova para técnico em multimeios didáticos, uma prova de nível médio da banca Selecom. Dentro da prova de conhecimentos gerais tem a parte de matemática e é essa prova que eu vou resolver para vocês. Tá? Foi um pedido de um inscrito aí no canal. Então vou passar aqui a prova. Aqui, a partir da questão número 8, nós temos a prova de matemática e raciocínio lógico. Então, aqui diz o seguinte: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Rodrigo é astuto, Afonso é estudioso, todo professor é astuto e todo professor é estudioso. Então, nós vamos partir dessas duas informações aqui. Então, vamos escrever aqui esse diagrama. Dentro do diagrama, eu vou colocar aqui, tem os professores. E os professores estão dentro do diagrama dos astutos. Então, todo professor é astuto. E nós temos também que todo professor, vou colocar aqui prof, ele é estudioso. Então, temos isso aí como verdades. Ele fala aqui que Afonso é estudioso. Então, o que acontece? Na hora que a gente vai resolver isso aqui, a gente coloca aqui Afonso. Deixa eu só dar uma arrumada nessa fonte aqui que está muito grande. Diminuir aqui o tamanho dela. Vai ficar melhor. Bom, ok. Então, quando a gente coloca aqui Afonso, por exemplo, e vai fazer a colocação, o Afonso ele pode estar no grupo que é só estudioso ou ele pode ser professor e estar dentro do grupo estudioso, mas eu não tenho certeza. Então, isso aqui seria para o Afonso. Quando a gente vai trabalhar lá com o Rodrigo, o que acontece? O Rodrigo ele fala que é astuto. Então, novamente, o Rodrigo ele pode estar aqui ser só astuto, não ser professor, mas ele também pode ser professor, mas não é uma certeza. Então, fica a dúvida, tanto para Rodrigo quanto para Afonso. Você poderia ter também uma terceira pessoa, que aí eu não tenho um nome, pode ser qualquer pessoa, um alguém aqui, ó, um alguém que fosse professor. Se ele for professor, essa pessoa aqui que eu desconheço, né? Estou criando hipoteticamente. Se ele for professor, automaticamente ele será astuto e será estudioso. Então, o que acontece? Se você tiver uma pessoa que seja professor, vou colocar aqui professor, automaticamente ele vai ser astuto e estudioso. Então, existe algum astuto e estudioso. Basta que ele seja o quê? Professor. Se você tiver alguém que é professor, automaticamente ele é astuto e estudioso. Quando ele diz aqui, Rodrigo é estudioso. Então, Rodrigo, ele está aqui no grupo do astuto. Ele falou que ele é astuto. Não tem como eu afirmar que o Rodrigo é estudioso. A não ser que o Rodrigo fosse professor. Mas como fica a dúvida, eu não posso afirmar necessariamente que é verdade. Não pode ter dúvida. Então está errado. Todos os astutos são estudiosos? Não, eu tenho pessoas aqui que são astutas e não são estudiosas. Para que o astuto seja estudioso, ele tem que ser professor. E Afonso é professor? Não, Afonso pode ser professor e pode ser só estudioso. Então, isso aqui também deixou dúvida. A resposta correta realmente é a letra A. Então, vamos para a próxima questão. Estou organizando aqui para que fique melhor a visualização. Questão do número 9. Então, beleza. Aqui diz o seguinte: a tabela a seguir mostra o número de funcionários lotados em 4 cargos na Secretaria de Educação de um determinado município. Então, tem aqui a lotação. Considerando o efetivo acima, será formada uma equipe, aí aqui é a questão da equipe, uma equipe com 3 técnicos. A tabela tem 4 tipos de técnico, mas ele só quer 3. Ele quer um técnico de multimeios. Então, você tem aqui um de multimeios, mais quem? Outro de nutrição, um de nutrição, mais um de administração. Então, esse aqui seria
o que ele quer. O número máximo de equipes distintas que se pode formar com esses três técnicos é igual. Então, aqui nesse caso, nós vamos usar a combinação de NP para poder determinar, certo? Combinação de NP, N fatorial, de P fatorial, de P menos N fatorial. Então, aqui nós temos o seguinte aqui a considerar. Técnicos de multimeios didáticos, eu tenho 7. De nutrição, 18. E de administração escolar, eu tenho 9. Por que eu vou fazer essa combinação? Eu vou fazer essa combinação para saber de quantas maneiras você vai ter os técnicos de multimeios didáticos dentro dessa equipe. Então, você vai fazer a combinação de 7 e 1. Por que 7 e 1? Porque eu tenho 7 e deles eu vou tirar 1 para a equipe. Desses 7 eu vou tirar 1. E aí vai ficar 7 fatorial sobre 1 fatorial de 7 menos 1 fatorial. Isso aqui vai dar 7 fatorial. 1 fatorial é 1, tá? Por definição. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Então, você vai ter 1 vezes 7 menos 1 fatorial, que vai dar 6 fatorial. No caso, vai ficar 7 vezes 6 fatorial sobre 6. Aí você elimina aqui, a combinação deu 7. Toda vez que essa combinação aqui for entre um número e 1, a resposta é ele mesmo. Então, no caso aqui, eu vou ter 7 combinações de meios didáticos, 18 do nutrição escolar e 9 do administração. Como ele quer o número de equipes distintas, o número de equipes vai ser a multiplicação da quantidade que você vai ter de cada combinação. No caso, você vai ter 7 vezes 18 vezes 9. Essa multiplicação aqui, vocês vão fazer aí, vai gerar o valor de 1134. Então, o que eu faço? Faço a combinação. Por quê? Porque na equipe ele poderia ter dito, eu quero 2 desse, mais 3 do outro, mais 1 do outro. Aí as combinações seriam distintas. Mas aqui ele quer um de cada, tá? Um desse, e um desse, e um desse. Esse I aqui indica que eu vou multiplicar. Vou ter que multiplicar essas combinações. Então, vou multiplicar 7 vezes 18 vezes 9. Onde 7 é a combinação de 7 e 1. 7 é a quantidade de multimeios didáticos que eu tenho. E 1 que eu vou tirar para a equipe. Então, as formas possíveis. No caso, a alternativa correta aqui, letra C. A questão número 10 diz o seguinte. Carlos embalou 374 bombons em 24 caixas, cuja capacidade máxima era de 16 bombons. A quantidade mínima de bombons que pode ser colocada em uma dessas caixas é igual. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai ver que se você multiplicar essa quantidade aí para 24 caixas, ele vai passar de 374. Se você fizer a multiplicação de 24 vezes 16, ele vai ser maior do que 374. Aí o que acontece? Você vai pegar e considerar que ele usou 23 caixas e dessas 23 caixas ele embalou cheias com 16 bombons. Então 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. 1 vezes 3 e 1 vezes 2. 8, 6, 3. Se ele usar 23 caixas, ele já vai ter embalado 368 bombons. Então, se ele tem 374 e ele já embalou 368, quantos que sobram para ele embalar ainda? 14 menos 8 dá 6. 6 menos 6 dá 0. E 3 menos 3 dá 0. Então, sobrou 6 bombons. Significa que são 23 caixas de 16 bombons e uma caixa de 6. Né? Com 6, na verdade. De 6 não, com 6. Alternativa correta, a letra B. Questão número 11. Um atleta, em seu treino mensal, percorre diariamente em metros uma determinada distância. A tabela a seguir mostra as distâncias percorridas nos 9 primeiros dias do treinamento. Observe que existe um padrão numérico
Então, o que é o padrão numérico que ele está se referindo aqui? O padrão numérico que ele está se referindo aqui seria a questão da sequência lógica. Então, a sequência lógica aqui a cada um dia ele vai aumentando aqui, ó. Está aumentando de 100 em 100, tá vendo? Esse salto. E aqui ele está aumentando de 50 em 50. Então, você vai continuar esse padrão, fazendo o dia 10, o dia 11 e o dia 12. Então, o próximo dia aqui, certo? Eu tenho do 1 por 3, 100. Aí do 3 por 5 mais 100, por 7, por 9. Então, agora a sequência vai ser do 8 por 10, que é o número par. No caso aqui vai ficar 750, depois vai ficar 900 e 850. Aí ele pede aqui o seguinte, a distância total em metros nos 12 primeiros dias. Significa que você vai somar tudo. Só que como tem um padrão, o que você pode fazer? Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Se eu pegar o primeiro dia mais o 12º dia, vai dar o quê? Vai dar 400 mais 850, que dá 1250. Se eu pegar o segundo dia mais o 11º dia, eu vou ter 350 mais 900, que também vai dar 1250. Se eu pegar o terceiro com o décimo, pegar o terceiro aqui, é 500 mais o 10º dia 750, também vai dar o mesmo padrão de 1250. Isso vai acontecer quantas vezes? Quantas vezes? Então vou fazer os pares. 1 com 12, uma vez. 2 com 11, duas. 3 com 10, 3. 4 com 9, 4. 5 com 8, 5. E 6 com 7, 6. Aí você vai pegar aqui 1250 e vai multiplicar 6 vezes, que seria a continuação disso aqui. Aí 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Põe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai 1. 6 vezes 1 com mais 1. 7.500 metros. Você pode sair somando em 1? Pode. Eu gostei desse método aqui. Deu certo, mas você pode estar usando outros, até porque é uma prova de raciocínio lógico. Você pode estar usando outras possibilidades. A partir da questão 12, você tem as questões de informática. A partir da 14, legislação básica. Eu sou o professor Tiago Gomes, desejo sucesso, aprovação, que Deus te abençoe. Fica com Deus, né? Acima de tudo. E vejo você na próxima resolução.